Cara, a vida não é conforto. A vida é desconforto, né? O Simon Sinek fala, né, que empreender é o jogo infinito. A única regra de empreender é não morrer. Todo mundo que faz negócio contigo tem que ganhar dinheiro, mesmo que você perca. O Asas, apoiador do Sunday Drops Podcast, captou uma rodada Série C no valor de 820 milhões de reais, liderada pela Bond Capital, a gestora da Mary Meeker, uma das mais lendárias investidoras de Venture Capital do mundo. Uma parcela relevante desse investimento é focado no Banking as a Service, um produto que permite que qualquer empresa, inclusive a sua, se torne uma fintech. Para saber mais, acesse asas.com ou escaneie o QR Code abaixo. É uma honra estar no episódio do Sunday Drops Podcast com Pedro Weintegert. Quase. Quase. É difícil. Weingertner. Boa. Pedro, muito obrigado pela participação. Prazer estar aqui. Meu caro, uma coisa que eu sempre... Uma das coisas que ficou na minha cabeça depois de alguma conversa nossa foi você contando a sua trajetória, que você era uma pessoa tímida e hoje você é palestrante, você vive da comunicação também. Eu queria que você contasse assim, como foi essa jornada de deixar de ser uma pessoa tímida que conseguiu crescer a partir da comunicação. Cara, foi uma jornada muito interessante, porque eu tinha fobia social, eu não conseguia entrar, eu não consegui fazer o meu cursinho quando eu acabei a escola, porque eu tinha medo de entrar na sala com 200 pessoas. Então era um negócio muito forte que eu tinha. Ainda mais tá lá na frente ser julgado, né, por todo mundo. Mas eu acho que assim, na faculdade foi importante, eu fiz uma disciplina que a única coisa que eu tirei da faculdade foi o teatro. Aí melhorou, mas... Você fez faculdade de quê? Eu fiz de publicidade, mas depois eu estudei, tá? Não. Aí eu fui fazer depois a pós-graduação e na pós-graduação o meu orientador do meu trabalho de conclusão, lá a banca, no final falou assim: Pedro, você não quer dar aula aqui? Isso era 2001. E aí mas de quê? Não, desse negócio aí de internet que tu trabalha. Mas eu nunca dei aula. E aí eu disse sim, né? E era a coisa mais assustadora que eu fiz na minha vida, assim, porque me dava um frio na barriga muito intenso. Assim. E eu tinha sido aluno recentemente, a gente ficou olhando o professor, e eu sempre fui da turma do fundão, então eu ficava com muito medo. E aí quando eu fui dar aula, eu me lembro que eu não conseguia nem segurar o copo d'água, assim, sem tremer. E eu dava aula sábado o dia inteiro. E aí aí a minha avaliação foi horrível. A minha avaliação foi péssima no final do curso. Tava assim, esse professor não tem condições de segurar a turma. Escrito, uma aluna escreveu. E aí eu levei para o meu coordenador, e esse foi um momento importante, eu levei para ele, e aí ele olhou e falou assim, eu falei, tentamos, e aí ele olhou e falou, essa é a primeira? Volta depois da terceira. E aí tá bom. Aí eu fui encarar, e assim, não melhorou muito, e eu, assim, não conseguia dormir antes da aula, e durante 3 anos, em vez de reduzir, eu botei aula todos os dias. Então eu tinha aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado o dia inteiro. E eu ainda tinha minha empresa, trabalhava, e era uma coisa assim insana de estresse. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. E eu falei, sabe uma coisa, eu não aguento mais, é muita tortura. Era masoquismo quase. Total, 3 anos de masoquismo, porque eu queria acertar isso, eu queria fazer isso. Aí eu falei, eu vou ligar o foda-se. Eu vou dar uma aula, vai ser minha última aula. E vai ser E aí eu entrei na aula com outra postura, e aí o aluno conversava, eu tirei sarro da cara do aluno, sentei do lado dele, eu não tava mais nem aí, ia no quadro, escrevia o que eu tava afim e tal. E aí
Fui todo o trimestre foi. Quando acabou a minha avaliação, eu gabaritei. Foi máxima nota. Os alunos amaram. Depois disso, eu descobri que eu tinha que me divertir fazendo isso. Se eu não me divertisse fazendo aquilo, eu não conseguia ligar essa chavinha no meu cérebro que me desconectava desse sentimento de que estão me julgando e tudo mais. E a partir daí eu virei um dos melhores professores. Eu era professor homenageado e foi muito bizarra essa transição. E eu acho que a lição que eu tirei pra mim é que tu tem que abraçar o desconforto e não adianta fazer uma vez. Tu tem que insistir no desconforto até você transformar isso numa coisa... E hoje é uma coisa que você me fala, Pedro, fala para 6.000 pessoas, o meu batimento... Pode até medir no reloginho, quase não muda. Eu vou tranquilo. Eu ainda, se tu me fala, Pedro, vai ter um coquetel no final do dia com vários grupinhos para interagir, meu coração bate mais forte do que uma palestra para 6.000 pessoas. Então acabou descobrir uma força a partir do desconforto, né? Então as lições de superar um medo foram, primeiro, você tinha vontade de superar, então você colocou isso na sua rotina, você ficou muito mais exposto, então acho que você ia capturando mais feedbacks de forma mais rápida. E o ponto 2 é tirar um pouco da pressão disso. É isso. Eu acho que tirar a pressão e falar, cara, a vida não é conforto, a vida é desconforto, né? Tudo que vale a pena na vida exige desconforto. Se você pegar qualquer coisa, ter filho, cara, perrengue, né? Mas é a melhor coisa que já me aconteceu. Quer dizer, escrever um livro, cara, perrengue. Tudo isso é desconfortável. Tocar um negócio, desconforto. Mas é por trás do desconforto que vem a tua realização. E hoje, a gente, né, o Freud dizia que tinha o princípio do prazer, né? Que todo mundo busca o prazer. E a gente acaba colocando o prazer como se fosse um sinônimo de felicidade. Né? Assim, se eu tiver um monte de prazer na minha vida, eu vou ser feliz. E a felicidade não tem a ver com o prazer, né? A felicidade tem a ver com um propósito, com superação, com abraçar o desconforto e tudo mais. Eu lembro que eu li um livro que foi super transformador, que é The Upside of Stress. E é uma pesquisadora de Stanford que descobriu que o estresse, a maneira como você encara o estresse determina como o estresse vai te afetar. Então você fala assim, cara, e ela fez até research, falou assim, cara, se você conta uma história pra você que estresse te deixa melhor e te melhora o teu sistema imunológico e tal, você é submetido ao mesmo estresse do outro grupo, que não foi dito isso, e você sai com o sistema imunológico melhor e tudo mais. Então, a história que nos contam é que o estresse é ruim, né, e que a gente tem que procurar o prazer. Mas o estresse é algo que a gente consegue entender e domar, e o desconforto é o que nos leva àquilo que a gente quer. Então, se a gente não está se expondo, se a gente não está se desafiando e tal, a gente não está crescendo. Se a gente não está crescendo, provavelmente a gente não está se realizando, não está feliz, né? Isso é incrível, porque é muito... É a sua cara, né? E é algo muito do mundo de hoje. Então, se a gente pensar na bomba de dopamina que a gente recebe a todo momento pelo celular, ou qualquer outro tipo de... O mundo está muito mais acessível, é muito mais fácil ter, pelo menos, prazeres que são de curto prazo. Com um clique, com um botãozinho, eu abro o TikTok, eu abro o Instagram, eu chego em casa cansado do trabalho, meu impulso é sentar no sofá, ligar o Netflix e me anestesiar, né? Como se eu estivesse fazendo pequenas lobotomias toda hora. Não, eu quero me desconectar, eu quero esquecer de mim, né, em vez de eu me debruçar naquilo que me realiza e me faz feliz de fato, né? Mas uma coisa que eu penso é quais são as situações de estresse que a gente deveria se submeter. É isso. Como é que você pensa sobre isso? É isso. Ela tem que estar conectada com o que você acredita, com o seu propósito. O problema é que se pergunta para um jovem, você tem propósito? Tenho. Qual é o seu propósito? Quero ajudar as pessoas. Tudo bem, mas isso aí é copy-paste, né? Isso aqui não é o seu propósito. E eu acho que descobrir o seu propósito, porque a gente tem muito pouco pensamento proprietário, né? Quando a gente vê assim, o que é teu? O que é o teu pensamento? O que é dos outros? Que você regurgita coisas que você consumiu de terceiros. E ele não tem muito pensamento proprietário. Então é muito difícil você
se estabelecer e falar, cara, eu sou isso aqui, eu gosto isso aqui me realiza. Mesmo que 99% das pessoas não gostem disso, eu gosto disso. Então eu vivo numa vida muito... Por exemplo, eu não gosto de futebol. E eu tenho uma coisa de shutdown. Tudo que eu não gosto na minha... Então, assim, eu desligo. Eu completamente eliminei isso da minha vida. Então, assim, a minha vida não é fácil quando eu entro num grupinho... Não, e aí, eu não sei quem, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, mas é aquela coisa, o que eu ligo e o que eu desligo, o que eu presto atenção, o que eu gosto, mas você tem que parar pra pensar sobre isso, ninguém vai te entregar isso numa bandeja, né? Sim, é legal que você falou que é muito vinculado ao propósito. E como tudo isso se conecta com a jornada de um empreendedor, né? Então, exato. Acho que esse podcast recebe empreendedores e eu acho que a derivada disso é que a gente escuta muitas histórias de resiliência. Basicamente, ser empreendedor, acho que tem até um livro, talvez, acho que é do pessoal da Melius, que é empreender é a arte de se fuder. É isso. E eu acho que esse é um mantra que acontece no mundo inteiro, né? Pô, o empreendedor leva muita pancada até começar a ter um nível de sucesso, mas ainda assim me parece que são dentre as pessoas mais realizadas do mundo. Como estar em desconforto se conecta com a jornada do empreendedor, na sua visão? É muito interessante, né, Lucas? Tá até no meu livro isso, porque a gente pensa o seguinte, não, pega um cara na rua e esse cara vai virar um empreendedor. E eu acho que é a mesma coisa que pegar um cara na rua e falar, esse cara vai virar um marine, um soldado. Cara, quando você é um marine, você leva tiro, você não dorme ao relento, você... Cara, que tipo de pessoa se sujeitaria a isso? Não é qualquer um. É a mesma coisa que empreender. Empreender, cara, você tira completamente o chão, você não tem chefe no sentido de dizer o que você tem que fazer. Você tem que acordar de manhã e falar, não, eu vou ligar para o cliente agora, eu vou fazer... Então, empreender é uma atividade extremamente desconfortável e ela vai te despir de todos os teus... Né? Se tu acha que tu é um maioral, empreender vai te mostrar que você não é tudo isso. Né? Que você é muito mais difícil. E eu acho que o que ela faz ela confronta todos os teus demônios. Então, todos aqueles medos que você tem, eles amplificam numa potência muito grande. Será que eu vou ter dinheiro para pagar minha conta? Como é que vai ficar minha família? Eu vou ser humilhado? Todos esses sentimentos, eles vêm à tona toda hora quando a gente empreende. E é muito... E nunca acaba. Nunca acaba. Nunca esse sentimento acaba. Você pode empreender por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você aprende a domar as coisas, mas ela tá ali, né? Aquele sentimento, ele é constante. Então, você precisa fazer as pazes com isso. Você precisa abraçar isso. Não adianta... eu sempre falo, né? O cara empreendedor... Não, agora, quando eu receber aquele dinheiro de investidor, aí vai resolver a minha vida. Aí vai estar tudo mais fácil. Não vai. Quando eu lançar aquela feature do produto, aí sim os clientes não vão. Não vai acontecer. O que está acontecendo hoje é o que vai estar acontecendo daqui a um ano. É o que vai estar, né, do ponto de vista do que você sente, não vai mudar. Então você precisa aprender a fazer as pazes com isso. Né? E é isso. Essa loucura aqui é isso. Se você não gosta disso, você não devia empreender. E eu acho que esse é o sinal assim, que a gente às vezes não percebe, né? Sim, muito legal. Deixa eu fazer um bate-bola com você, Diogo. Bora. Você é um cara que fez muita coisa diferente e faz muita coisa diferente na sua vida, né? E na temática de empreendedorismo, o que ser empreendedor te ensinou? Eu acho que ser empreendedor me ensinou que eu não sei muita coisa e eu acho muita coisa, mas me ensinou a ser mais humilde. Né? Porque quando a gente é mais novo... E a gente lê meia dúzia de livros e tal, eu já diagnostico qualquer negócio. Não, RH não é bom. Aí quando a gente tá do outro lado do balcão criando, cara, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Então acho que me ensinou a ser mais humilde e eu acho que me ensinou a conviver com o risco de uma maneira que 99% das pessoas não convive, né? Eu fico em paz com situações que boa parte das pessoas ficariam absolutamente malucas, né? O que escrever livro te ensinou? Cara, escrever livro é uma das tarefas mais paradoxais, porque é extremamente desagradável para mim.
não é muito agradável o ato de escrever, de pesquisar. Pesquisar legal. Escrever, nem tanto. Mas acho que escrever me ensinou que o pensamento que está dentro da minha cabeça é completamente diferente quando eu boto na página. E aquilo que eu achava que estava absolutamente blindado e bonitinho, quando eu boto no livro, tem um monte de furo. Então eu acho que botar no papel o teu raciocínio é a melhor maneira de organizar a forma que você pensa e questionar e transformar uma ideia que pode ser ok numa ideia que é a prova de balas do ponto de vista conceitual. E é muito difícil fazer isso. Tem uma frase que é de eu não lembro de onde é, mas ela fala que good writing is good thinking. E eu não posso concordar mais com isso. É isso aí. Você sabe bem, né? Você tem que toda hora escrever uma coisa profunda, nova, né? Então, muitas vezes, quando você escreve, naquele momento que você entende se sua ideia realmente é boa ou não é. E várias vezes é o contrário, né? Você acha que tem uma super ideia, você bota... Nossa, que clichêzão. Você enxerga de forma muito clara quais são os problemas ou onde estão as falhas na sua linha de raciocínio. É isso. Então, acho que good thinking e good writing são quase que sinônimos. É isso. E além de te ajudar na sua desenvoltura ao falar publicamente, o que ser professor te ensinou? Ser professor me ensinou a como estudar. Porque uma coisa é você responder uma prova ou uma pergunta de um professor. Outra coisa é você ser questionado por todos os lados. Então, quando você fala de um conceito, se você não entende o conceito por todos os ângulos, você é metralhado, você é trucidado, ainda mais uma sala de MBA, né? Então, por exemplo, eu aprendi a decompor livros em princípios ou em conceitos. Então, por exemplo, você fala assim, 99% das pessoas leem o Predictable Revenue e falam, não, vamos criar, esse é o passo a passo para criar máquina de vendas. Quando a gente dá aula, a gente aprende a decompor os princípios por trás do que aquele livro quer dizer. Então, tu fala, não, peraí, em vez de eu ter um vendedor que faça o processo ponta a ponta, eu vou criar funções especializadas aqui e essas funções vão me dar gargalos que eu vou conseguir mexendo com isso, conseguir escalar. E isso é o que está por trás do livro. Então, muitas vezes a gente segue cegamente uma metodologia sem quebrar ela em partes menores. Eu acho que dar aula e ser professor, eu sempre imagino alguém me questionando profundamente sobre aquele assunto que eu vou ensinar, né? Então, se eu não tenho as respostas, eu fico muito inseguro. Então, acho que isso me ensina a estudar profundamente. A pensar nos first principles, né? Total. E quantas startups você investiu já? Eu acho que umas 160 e poucas. E o que ser investidor te ensinou? Eu acho que ensina um pouco aquela coisa que ensina para o empreendedor, né? Eu acho que, especialmente no early stage, quando a gente olha, a gente quer tentar traduzir para alguma explicação muito intelectual sobre o porquê que eu estou tomando aquela decisão, né? Então a gente cria toda uma tese super intelectualizada, quando no final do dia tu olha para a cara do Lucas. Cara, o Lucas consegue segurar o rojão do que vem por aí, porque, especialmente no nosso estágio, quando a gente fala, o TAM é esse, cara, é um exercício puramente, né, é um exercício de pensamento, não quer dizer que vai ser esse TAM, e eu tenho certeza que se pegar 99% das empresas aí que a gente conhece, o Google, se o Larry Page fizesse o TAM do Google lá atrás, não bateria com o Google hoje e tudo mais. Então, acho que me ensinou a confiar mais no julgamento em relação ao time do que... E acho que empreender me ajudou muito a ter essa coisa. Porque quando a pessoa é VC, ela não criou nada, não empreendeu, ela acaba se protegendo atrás de milhares de metodologias do Vale, não sei o quê. Só que, assim... Quando você pega metodologias de VC e tudo mais,
é meio complicado, porque a gente erra boa parte das vezes. Então, assim, você se baseia numa metodologia que foi baseada em engenharia reversa, né? Então tem um pouco de survivorship bias nas metodologias, tipo, e aí verdades absolutas como, cara, o second time founder é o melhor, ou solopreneurs não dão certo, e a gente regurgita as verdades como se fossem verdades, e a gente tem milhares de exceções, né? Sim. Total, acho que tem... teve uma empresa que eu investi, que é a Hyperplane, que foi vendida para o Nubank, que é uma empresa, basicamente ninguém tinha trabalhado no mercado bancário. Então, aquilo é a questão do founder market fit. Ou agora saiu a rodada da Cayena, que é uma empresa que tem 3 founders, nenhum é técnico. E a empresa acabou de levantar mais de 300 milhões de reais. Então, cadê o tech founder? Né? Então, acho que isso vai caindo a todo momento, principalmente quando se fala de perfil de founder. Acho que só trazendo um contraponto, eu sinto que hoje, quando eu tô na cadeira de empreendedor, eu acho que eu fico muito mais empático aos founders. Não tenho dúvida. E aí você fica até um pouco mais mole, assim, fica um pouco mais soft. Eu acho que tem esse outro lado que eu você vi o brilho no olho, né? Isso vale mais que qualquer coisa. Isso vale mais que o mercado, isso vale que o produto, mas é algo interessante. E Pedro, você tem um podcast e você é uma das referências e você faz isso há muito, muito tempo. São quantos episódios? 200 e quase 270 agora. 270, um podcast semanal. Semanal. Nunca falhamos. 270 semanas. O que ser podcaster te ensinou? Cara, assim, primeira coisa, você tem que... A gente fica pensando em podcast, pensando em todas as coisas, produzir conteúdo, como se fosse uma coisa, sei lá, técnica. Mas, eu sou o CEO da empresa e eu paro para gravar religiosamente há anos, né, esse podcast. Então, assim, e o acordo que eu fiz comigo mesmo se não é um negócio que eu adoro fazer, que me dá prazer, que me alimenta, eu não vou fazer porque é uma estratégia de marketing. Então, eu acho que a longevidade do produto de conteúdo tem muito a ver com o quanto você gosta de fazer isso e quanto ele se conecta com a tua curiosidade. Você tem que ser o teu principal cliente, né, no final do dia. E se você tenta maximizar para os outros, e livro é a mesma coisa. Quando eu escrevo o livro, eu não imagino se os caras vão gostar, se o público... Eu imagino uma persona X e eu fico falando com essa pessoa. Porque eu acho que é uma coisa... E se ninguém comprar o meu livro, eu não fico bravo, eu não fico triste. Eu não faço pra isso. Eu faço porque eu produzo e deu. E boto no universo e faço outra coisa, né? Então, acho que é uma coisa do... Se você quiser ter longevidade, tem que ser um negócio que você gosta e te alimenta, né? Cara, eu concordo 100% com isso. Eu acho que fazer algo que você talvez faria de graça é parte do segredo. Mas, por outro lado, acho que você é uma pessoa que está muito avançada. Porque como você consegue lidar com o sucesso ou fracasso da opinião de terceiros? Porque, cara, a gente sempre quer ter sucesso, a gente quer ter reconhecimento. Como você conseguiu trabalhar ao longo do tempo essa característica? Essa é a maior armadilha que a gente pega, e ainda mais hoje em dia que o feedback é instantâneo, né, Lucas? Eu posto um negócio, já começa a... O algoritmo, ele é moldado pelo feedback instantâneo. Exatamente. Então, aquela injeção... Então, por exemplo, Instagram eu não uso. Porque ele não funciona comigo. O meu cérebro, ele me dá um profundo mal-estar, né? A gente estava falando sobre isso antes. Eu não uso. Então, um acordo que eu fiz comigo eu tenho que fazer as coisas baseadas naquilo que eu sinto que eu deveria fazer. E o feedback de alguém em relação àquilo... Eu vou ouvir se for, assim, o que eu posso melhorar, onde é que tem, óbvio, que eu sempre quero, mas eu não me preocupo se o negócio vira mainstream, não vira mainstream e tudo mais, porque a minha satisfação não pode ser derivada da opinião de terceiros. Então, quando tu fala assim, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ser uma referência no mercado.
quando você quer ser uma referência, você está terceirizando o teu critério de sucesso para outras pessoas. Você fala assim, alguém tem que achar o Lucas uma referência para o Lucas sentir sucesso. E isso foge ao teu controle. Né? Tu não tem esse controle. E é uma armadilha que você precisa ficar lidando a todo momento. Todo momento. Então, porque o cérebro é wired para isso, né? Eu acho que eu fiz uma coisa muito boa quando eu lancei a newsletter, que sempre tive meta de seguidor, tá? No primeiro ano, mas eu coloquei assim, a minha meta era 500 seguidores, que, pô, era super humilde, que eu falei, minha meta é produzir todos os finais de semana. Então, todo domingo vai estar lá na caixa. Essa era a meta do ano. Tipo, se vier seguidor, não vier seguidor, eu sabia que direcionalmente, se eu fizesse isso com constância, com qualidade, isso ia me levar a um lugar bom. É isso. Então, mas a todo momento você precisa lidar, né? Qualquer novo projeto, como você lida com a repercussão. É isso. E você não tem nenhuma certeza de que aquilo vai funcionar ou até que tá funcionando, né? Então, por exemplo, esse livro, né? Eu escrevi o livro, daí coloca, meta é ser best-seller, meta não sei o quê. Não, minha meta, quando eu escrevi o livro, não é sacanagem, é verdade. Se uma pessoa chegar pra mim e falar, cara, esse livro veio na hora que eu precisava e me ajudou demais. Se tiver um feedback, pra mim é gol. E eu já tive isso na segunda semana. Então, pra mim, eu não tenho mais nenhuma pressão em relação à performance do meu livro. Então, eu posso ficar tranquilo e eu já atingi minha meta. Bora falar dele, então. Bora. Boa. Contracorrente. Isso aí. Dá um sumário do que é a contracorrente. O que é o contracorrente, né? Eu acho que a gente foi muito inundado nos últimos anos sobre manuais de sucesso, né? Como que eu tenho sucesso? E esse sucesso é um sinônimo de ganhar muito dinheiro, né? Então, basicamente, quando eu falo de um livro sobre empreendedorismo, o storytelling por trás dele você vai criar uma empresa, ela vai ficar muito grande e você vai ganhar muito dinheiro com isso, né? Só que assim, a gente sabe que a história não é essa, né, de verdade. E se você contar 10 empreendedores, vai ter talvez, que ganham muito dinheiro e 9 que não ganharam muito dinheiro. E a pergunta é por que esses caras continuam empreendendo? Por que esses caras empreendem? E a resposta não é financeira. A resposta é porque o cara precisa, porque está dentro dele. Ele precisa colocar uma expressão dele no mundo, né? Então, eu quis escrever esse livro para... A gente marketiliza, não sei se essa é uma expressão, demais o ato de empreender. E eu quis levar o ato de empreender para algo mais próximo do ato de criar, né? E criar qualquer coisa. Então, pode ser uma ONG, pode ser um podcast, pode ser qualquer coisa. O ato de criar é o ato de colocar a tua própria expressão no mundo. E quando você cria, todas as forças são contrárias, né? Tudo leva para o outro lado, por isso que é contracorrente. Então, ninguém vai te dizer... O Lucas vai falar, olha, eu quero produzir conteúdo. Aí vai ter o amigo do Lucas. Será, Lucas? Será? Mas olha só, a indústria de VC e tal. Então, assim... A maior parte das pessoas não vai falar, vai lá, meu, é isso aí, cara, vai. Então, assim, tu tem que saber. E os teus clientes primeiros também não vão falar, cara, produto maravilhoso. Então, se você não tiver algo dentro de ti que vai te impulsionar para criar, você não vai conseguir. E aí, uma das coisas que eu coloco o critério de sucesso é um critério inteiramente subjetivo, porque ele diz respeito ao que você entende como sucesso e não como terceiros entendem. Só que, e aí o que acaba acontecendo, e o Simon Sinek fala, né, que empreender é o jogo infinito. A única regra de empreender é não morrer, né? É não morrer, é ficar no jogo. É um jogo que a regra é ficar no jogo. E às vezes a gente acha que a gente precisa dominar o mundo, às vezes a gente acha... E menospreza alguém que cria um negócio menor e tal. Então eu não fiz para startups, eu fiz para qualquer empreendedor que quer colocar algo seu no mundo e está disposto a andar contra a corrente, porque vai receber resistência. Então o livro é menos um manual com metodologias, tá? Embora eu fale algumas dicas, não é? Mas ele é mais uma conversa contigo, né? Então, assim, por que você quer empreender e não está empreendendo? Aquele cara que fala, algum dia eu vou empreender. A esmagadora maioria das pessoas nunca empreende. Porque é quase como se fosse uma aspiração e não uma necessidade. E empreender é uma necessidade. Eu preciso empreender. É um ato que eu preciso fazer.
E aí a gente coloca, às vezes, barreiras, né? Eu chamo até de fantasmas anticriação, que impedem a gente de criar. Então, o que vão pensar de mim? Né? Eu tenho filhos. Todas essas coisas são coisas que me impedem de fazer, né? O que eu deveria fazer. Então, a moral do livro é um diálogo com quem quer começar ou quem está começando essa jornada, para meio que, cara, eu sei o que você tá passando e calma, né? Vamos pensar direito sobre isso. Mas qual a principal mensagem ou estratégia para uma pessoa que tá lidando exatamente com esse momento que você mencionou? Eu acho que, assim, a principal estratégia é: ninguém vai falar pro Lucas, seguinte, senta aqui. Hoje você vai produzir conteúdo. Amanhã você vai ligar para possíveis patrocinadores. Ninguém vai te dizer isso. Então, o que eu tento criar é que perguntas você tem que fazer, né? E como que você se organiza para fazer isso. E eu até coloco, tem um capítulo que é assim: o cara chega, decide empreender, aí ele economiza, ele tá tudo prontinho, aí ele aluga um espaço num coworking, né? E chega no primeiro dia, ele senta na mesa, abre o computador, olha pro lado, pô, tá todo mundo super ocupado. O que eu deveria estar fazendo agora? Eu deveria estar ligando para cliente, deveria estar... Então eu uso uma analogia do Everest, né? Eu falo que o topo do Everest é a tua visão, onde tu quer chegar e tudo mais. Só que ninguém sobe o Everest numa tacada só. A gente vai morrer, né? Então tem os base camps. Então tem o Base Camp 1, que eu me aclimato, Base Camp 2 e tal. E demora meses para eu conseguir chegar no cume do Everest. Empreender é a mesma coisa. Eu tenho a minha visão. Se eu chegar e falar, cara, é overwhelming demais e eu não vou conseguir sair do lugar. Então, como é que eu reduzo aquilo que eu preciso fazer a uma coisa que vai conseguir manter o meu foco e tem início, meio e fim? Legal, terminei esse Basecamp, agora vou pro próximo. Porque se a gente olha longe, é enlouquecedor, né? É como beber água na mangueira do bombeiro, né? Então, se eu não crio, eu tenho que criar uma realidade de restrição para manter a minha sanidade e meu foco e garantir que eu executo com a qualidade que eu preciso executar. Então, esse tipo de coisa que o livro fala. Eu acho isso muito legal, né? Que é muito sobre como é que você mira nesse P1, como é que você mira nesse primeiro desafio, porque eu acho que toda empresa tem um momento de transição. Eu costumo falar, né? Geralmente começa um projeto, não é uma empresa, é um projeto. E aí talvez nesse momento que vira uma empresa, que justamente o foco é não morrer. É isso. O primeiro foco é sobreviver. É isso. Deve ser tipo a criança saindo da barriga da mãe. Não sei se essa é a melhor analogia, mas é sobrevivência. É isso. Depois ali acho que vira um jogo de longevidade. É isso. E às vezes assim, já viu assim, quando tem amiga, e ela, sei lá, tá num relacionamento ruim, e aí tu vê claramente que ela tá num relacionamento ruim e dá uma dica. Cara, isso aí não tem futuro. Quando é com você e você tá no relacionamento, você perde totalmente a objetividade. Então, algumas coisas que eu falo ali, por exemplo, fala, cara, quem que é o empreendedor que você mais admira? Cara, eu adoro o Elon Musk, já li tudo sobre o Elon Musk, vi todos os vídeos, podcasts, li a biografia, sei tudo do Elon Musk. Legal. O que o Elon Musk diria pra você se você tivesse na sua situação atual? Não, ele falaria, eu preciso parar de fazer isso, começar a fazer aquilo e tal. Por que você não segue o conselho do Elon Musk? Então, assim, tava lá o tempo todo, mas você não tem a objetividade necessária, às vezes, para acessar essa parte tua que te centra. Você tá tão ansioso, tão preocupado, você já disse para todo mundo que você vai empreender, e agora o que eu vou encontrar? Vou encontrar meu amigo no bar no sábado, e aí como é que tá indo? Não, cara, tá uma bosta, né? O que você vai dizer? Como que você vai lidar com isso? Então são acordos que você faz com você mesmo e hacks que você tem que usar no seu cérebro para manter a sua sanidade e garantir que você vai ter longevidade nessa atividade, né? Você consegue citar 2 hacks? Eu acho, bom, além desse que eu falei, assim, de olhar de fora para dentro, eu acho que, por exemplo, o hack da crise, né? Muita gente fala, cara, agora a gente está num momento de crise, né? E eu não vou empreender, não vou começar, porque agora não é o momento. E assim, a forma de pensar é, cara, sempre vai ter
uma crise. Se não é agora, vai ter uma crise daqui a 3 anos. Se você pretende fazer uma atividade de longo prazo, você vai enfrentar mais de uma crise. Então não existe isso. Isso é uma coisa da sua cabeça. Então, às vezes, a gente confunde a macroeconomia com o que está acontecendo aqui. E 99% das vezes, a macroeconomia, às vezes, só deflagra uma pequena crise na sua cabeça que cria uma crise interna, né? Então, isso... Outro hack é... Tipo, uma desculpa que você cria para si mesmo para não fazer algo. É tipo... Exato. Bill Gurley, ele fala assim, o ciclo de inovação é completamente independente e descorrelacionado de crise, ou sei lá. Elon Musk, ele fala que é tipo uma lei da gravidade, assim, todo mundo tá passando por isso, então é uma coisa que afeta praticamente todos os seres humanos, então isso não é uma desculpa. Não faz sentido. E eu falo, então um dos hacks que eu peguei até com o Stephen Covey lá atrás, que ele fala que é o círculo de influência. Então, assim, tem milhares de coisas que vão tirar o sono dos empreendedores, né? Economia, ou não sei o que, para onde está indo o mercado, o que está acontecendo. Então, assim, cara, basicamente cria uma lista de tudo que você consegue influenciar, tudo que você consegue mexer, mover agulha. E só foca nisso. Não, faz um acordo contigo mesmo que tudo que não tá nesse círculo, você não vai atuar. E coloca 100% da tua energia nas coisas que você consegue mover agulha. E às vezes isso causa paralisia, né, no empreendedor. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe como dar o... Então, assim, andar com baby steps, que nem eu falei, cara, criar um... Cara, nesse Basecamp eu vou falar com 50 clientes. Não, mas como que eu vou vender? Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com falar com 50 clientes potenciais. E aí é uma forma de você manter a sanidade no meio, né? Então, assim, eu acho que tem várias coisas. Outro hack é você interagir com pessoas que estão no mesmo estágio que você, né? E aí você vê, especialmente depois de você ter algum tipo de intimidade com essa pessoa. Porque na primeira coisa, não, tá tudo bem. Aí, quando a pessoa tá mais relaxada, ela fala, pô, cara, não sei o que fazer, eu tô com esse cara aqui, tá empatando a minha vida, eu quero demitir, mas eu não consigo. E aí você vai, cara, o meu problema é o problema de 99% dos empreendedores, então fica mais fácil de eu lidar com o que eu tô passando hoje, né? E a capa de revista não ajuda, né, Lucas? Porque todo mundo é bem sucedido na capa de revista. E é só o que a gente vê, a gente só vê história de sucesso, a gente não vê como é difícil criar alguma coisa, né? Eu acho que é por isso... Eu sei que você é uma pessoa que adora também história de empreendedores. Adoro. E eu sinto que é uma das coisas que faz falta no Brasil hoje, a gente ter mais acesso, ter mais record tape do que aconteceu no passado. E uma das biografias que você comentou que você adora é do Barão de Mauá. É isso aí. Eu queria que você contasse sobre essa figura histórica. Cara, sobre o porquê ele foi tão importante. Né? O Mauá, ele foi o típico cara contra a corrente total, né? Porque ele foi educado com um paradigma assim, de negócios inglês, né? Então ele teve toda a influência dele, são os ingleses fazendo negócio. E ele fazia negócio no Império, né? Não era nem na República, era no Império. E aí, mas mesmo assim ele conseguiu criar coisas impressionantes. Então ele pensava muito grande, né? E ele não pensava pequeno. E ele tinha algumas coisas que eu levo para minha vida até hoje. Por exemplo, ele falava, todo mundo que faz negócio contigo tem que ganhar dinheiro, mesmo que você perca. Então, por exemplo, quando alguém coloca dinheiro num fundo nosso, eu falo, cara, eu preciso retornar dinheiro para esse cara. Eu preciso retornar. Mesmo que eu não ganhe, esse cara precisa ganhar. E ele fez isso tantas vezes e ele quebrou, né, a República, né, o Império quebrou empresas dele e ele devolvia o dinheiro para o investidor dele, mesmo ele ficando com quase nada daquele capital depois, porque ele acreditava nesses princípios, né? Então, o Mauá era guiado por princípios muito básicos de como fazer negócio e como operar. Porra, isso há mais de 100 anos atrás e tem muito aprendizado aí pra gente, né? Que demais. E nessa linha de founders, CEOs, quem são founders que você admira? Eu acho que tem vários founders que eu sou fascinado. Se puder trazer um exemplo Brasil. Eu acho assim que se a gente pegar uns caras assim super inovadores que não conseguia, tipo o Gurgel, por exemplo. Porra, é um empreendedor, cara, tinha carro elétrico, e o cara não conseguiu levar os negócios pro mercado
enfim, pegou um ambiente também ruim. Mas é incrível o que o cara conseguiu fazer no nosso ambiente, né? Com inovação pura aqui, criando carro, né, cara? Pô, a gente já teve a nossa montadora brasileira. E eu acho que esse tipo de coisa a gente esquece, que nem tu falou. A gente não valoriza o nosso empreendedor local aqui, né? E a história do nosso empreendedor local e o aprendizado, né, que a gente tira disso. Eu acho que a gente olha muito para tudo que acontece lá fora, todo mundo sabe os grandes cases, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, acho que a gente cita muito esses casos, mas fala pouco dos grandes founders aqui, então, sei, o André Esteves do BTG, cara. Total! A história dele é simplesmente insana, parece o Jorge acho que já é uma história mais pública, mas eu sinto que a gente precisa repetir e falar cada vez mais dessas grandes histórias. E esses caras conseguiram criar negócios no Brasil, e o Brasil é diferente do mercado americano. E eu sei que você é um grande fã de cinema. Amo. O que cinema te ensinou? Cara, o cinema é fascinante, porque eu gosto do cinema do ponto de vista de storytelling, de narrativa, mas eu gosto muito de cinema do ponto de vista de aprendizado sobre o cinema, por exemplo. Então, vou dar alguns exemplos assim, de storytelling, por exemplo. Eu acho que existem fórmulas que você pode seguir para fazer um filme de sucesso. E esse filme vai ser pastel. É aquele filme Netflix lá de explosão e coisa. Você vê, você não lembra mais. Mas quando chega alguém com um olhar diferente e um olhar mais autoral, e você consegue ver essa autoralidade desses caras, você vê que o produto fica algo especial, mesmo que não todo mundo não goste. Eu acho que isso tem muito a ver com empreender, né? Assim, quando você transborda a autoralidade naquilo que o cara faz, eu acho que é vitória. Tanto empreendendo quanto no cinema. Então, todos os diretores... Quando você vê um filme do Kubrick, por exemplo... Cara, tu vê que o Kubrick é meio que o Elon Musk né? O cara maluco, pô, deixa todo mundo louco, faz 200 mil takes lá. Mas o produto final que o cara fala assim, cara, isso aqui é Kubrick, né? Até o fim. Então, eu acho que a gente vive numa era meio pasteurizada. E aí, quando a gente vê negócio do cinema, tem muito a ver com VC, né? Porque são todos baseados em apostas de coisas. Então, as pessoas tentam reduzir o risco das apostas fazendo franquias, parte 1, parte 2, parte 3, usando IPs que já existem. Mas existe aqueles caras que conseguem fazer com custo muito mais baixo, como, por exemplo, filme de terror. Filme de terror é a categoria mais lucrativa do cinema. E é porque é muito barato fazer filme de terror e ele tem um público bem amplo e bem grande. Então, assim, as várias produtoras ganham muito dinheiro com terror e a gente nem pensa nisso, né? E o terror é uma linguagem meio que universal, coisa que comédia é mais local. Então, a gente aprende muito com o negócio do cinema e me fascina muito essa linguagem. Tipo, né? O alfa do filme de terror tá no storytelling. Total. E no edge, né, que ele traz e tudo mais. Mas o cara, imagina, o cara gasta $20 milhões pra fazer um filme. Pro cara bater 100 numa bilheteria global é muito fácil. Né? Para o cara pegar um Marvel desses aí que o cara já larga com 500 milhões de custo, o filme precisa fazer mais de $1 bi, né? Para break-even com marketing e tudo mais em cima. Então, assim, o cara, uma produtora de terror, faz 10 filmes de terror de 10 milhões, o cara ganha muito mais dinheiro, né? Eu acredito bastante que isso tem metáforas interessantes aí com o VC. E qual o seu filme preferido? Cara, meu filme preferido é Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Eu acho que é uma obra-prima e eu adoro ver, porque é um filme assim, longo e tal. Cada cena é super amarrada, mas ele conta a história de heroísmo, de tudo, com um dos meus diretores favoritos aí, que é o Leone. Assim, é uma linguagem maravilhosa. Pô, já ficou a dica aí pra semana. Belo filme. E Pedro, indo aqui pro final da nossa conversa, eu sempre gosto de fazer 2 perguntas. Uma é, qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, são tantos atos de gentileza aí. Eu acho que talvez as coisas mais gentis que tenham me acontecido foram pessoas que não precisavam fazer determinada ação e fizeram de coração para me ajudar, né? Então, desde mentores meus
o cara para ali para me dar aquele presente, né? Que é aquela experiência que o cara que ele adquiriu na vida, sem pedir nada em troca. E eu tento emular isso, né? Na minha vida, tentando ajudar outras pessoas, porque eu acho que é o melhor, a coisa mais gentil que pode acontecer é alguém, especialmente alguém que já galgou mais experiência que você, alguém parar e falar, cara, olha só, você está enxergando isso aqui, eu acho, e entender o que você está passando, eu acho que é muito gentil. E desde coisas como o Sérgio, que foi o prefaciador aqui do meu livro, e pessoas que param para ajudar genuinamente, eu acho que é muito foda. Que legal. Eu acho que isso é uma coisa legal desse mundo de tech, de startups. Eu acho que no mundo de CEOs também que existe esse dar sem pensar no receber. Total. Então acho que é um mercado que tem uma dinâmica de mentorias que é muito acima da média do que se vê em outros lugares. Muito. E se a gente fosse cada vez mais assim, que no Brasil como um todo, a gente criaria um ambiente cada vez melhor para fazer negócio, para tudo, né? E a última pergunta do podcast é: qual uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela, porque te fez alguém mais forte? Eu vou ter uma lição bem operacional. Olhar o fluxo de caixa é uma coisa que os empreendedores só aprendem da pior maneira possível. Então, assim, a gente aprende a criar estratégias, fazer P&L e tudo. No dia a dia, né, o valor do teu negócio depende da tua geração de caixa. E eu já paguei caro no passado por não prestar atenção nesse indicador e olhar com atenção. Então, eu acho que todo empreendedor mais experiente é meio paranoico com fluxo de caixa, porque a gente sabe o que acontece quando dá problema ali. Não tem mais saída, né? Pedro, muito obrigado. Espero te receber outras vezes. Só chamar. Foi uma honra. Só chamar. Obrigado. Valeu. Show! Se você é empreendedor e busca uma maneira de automatizar suas finanças, o Asas é a solução ideal. Com mais de 160 mil empresas atendidas, o Asas permite que você receba pagamentos de diversas formas, como boletos, Pix ou link de pagamento. Tudo em uma única plataforma. Economize tempo, reduza a burocracia e tenha controle total das suas finanças com o Asas. Acesse asas.com ou escaneie o QR Code abaixo para saber mais. Se você está escutando pelo Spotify, não deixe de seguir para não perder nenhum episódio. Se você está escutando pelo YouTube, não deixe de se inscrever.